Uma alegria muito grande estar aqui. O assunto do momento é a Ucrânia. É um país, eu trouxe alguns slides aí, eu peço a gentileza de ir pondo e alterando conforme eu vou orientando. Então a equipe tem os slides? Põe aí, por favor, começando com o mapa. Muita gente não sabe nem onde fica a Ucrânia. Tem gente perguntando se fica na África. Oi? Parece até uma ocasião eu estava com uma aluna, colega de PhD, estudante de PhD eu e ela estudando um PhD nos Estados Unidos, ela era da Costa Rica e eu brasileiro. Ela falou, onde é que você é? Eu falei, sou do Brasil. Então, muito bem. E lá você faz o quê? Eu falei, sou pastor. Ela falou, e como é que você vai pregar? De canoa? Meu Deus, não é possível. Eu falei, não, eu vou de cipó, eu vou rodando. Abre. É uma dureza. Vai sair ou não vai? Deu certo aí, campeão? Mas a Ucrânia é um país maravilhoso. Ela é um país do tamanho de Minas Gerais. Já está aí? É porque não está aqui, eu procurando. Você está brincando comigo, hein, rapaz? Olha, como você está vendo, ela tem limites, limítrofes com vários países. A Rússia, a Bielorrússia lá em cima, todos vêm da mesma tribo, da tribo Rus, que começou na Ucrânia, os relatos dela no 8º século. A Ucrânia é o país mãe, né, de todas, da Rússia e da Bielorrússia. Tudo começou ali. A tribo Rus foi se espalhando e daí veio o nome Rússia ou Bielorrússia, e Ucrânia já é um nome moderno dado pelos poderes militares e políticos do século XIX e XX. Ela, como você pode ver, ela faz divisão, a Bielorrússia, a Rússia, a Romênia, que é um país também muito grande, a Hungria, a Eslováquia e a Polônia. Os outros vizinhos dela, com exceção da Moldova. A Moldova é esse pedacinho em vermelho, que está, é vermelho ali, ou laranja, nem sei, sou meio daltônico, está ali embaixo ao lado da Romênia. Esse país foi criado já na Segunda Guerra Mundial. Ele era um pedaço da Romênia e virou um país independente, mas a língua é romeno, o povo se considera romeno, mas para fins geopolíticos é um país independente. A Rússia, há uns 20 anos atrás, tomou um pedaço dela, a linha limítrofe, a única área rica. A Moldova é um país muito pobre. E os outros 4 que nós mencionamos aí são partes da OTAN e da Unidade Econômica Europeia, então eles estão mais ou menos seguros. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes, é muita gente, é a população do estado de São Paulo, um pouquinho menos, que aqui parece que tem 46, se eu não me engano, não é? É um pouquinho menos, mas ele geograficamente é dividido em 2 partes, a parte oriental e a parte ocidental. E no mapa está claro aí, porque tem um rio que divide, vem lá da Bielorrússia e termina no mar, perto de Mariupol, onde fica ali a província da Crimeia, etc. A guerra está acontecendo no mapa aí, do lado direito do mapa, que é a parte rica do país. Hoje, infelizmente, amanheceu o dia com um bombardeio na parte esquerda do mapa, na parte ocidental do mapa, que é a parte turística. Não é uma parte rica, a terra já não é tão boa quanto da direita, porque não é tão industrializado como a parte da direita do mapa. A Ucrânia lembra muito Mato Grosso do Sul, campos e campos com soja ou trigo, só que lá só planta e colhe uma vez por ano, por causa da neve. Outubro já neva, vai até agora, tá, né? Vocês viram na guerra aí, neve? Então, um país como o nosso é muito difícil, onde você tem até 2 colheitas, talvez até 3 por ano.
Lá não, lá é uma vez só. Mesmo assim, é o quarto maior produtor de soja do mundo. Terra muito boa, terra escura, muito escura a terra muito rica. E o lado direito do mapa é onde a Rússia bombardeou e estraçalhou tudo lá. Ela é o lado industrial, é o lado comparativamente com o Brasil, é como se o lado direito fosse São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, digamos assim. E o lado esquerdo do mapa fosse Piauí, Maranhão, que são maravilhosos estados, mas não tem o poder econômico que tem a região sudeste. Isso é a Polônia. A população, o lado esquerdo antigamente era parte do Império Prusso, a antiga Prússia e do Império Polonês. Então as cidades são lindas. A capital de fato do país hoje, a capital real política é Kiev, mas a capital de fato é Lviv, onde eu estava semana passada. Ela cresceu em população em uma semana 300%. Ela tinha 700 mil, em uma semana chegou a 2 milhões e 100. Imagina o caos que é nesta cidade. 2 milhões e 100 mil habitantes, onde haviam 700. Porque todo mundo fugiu para lá. E as redes de televisão, a nossa embaixada brasileira saiu do Kiev para Lviv. E Lviv é uma cidade de 1.200 anos, então é uma cidade muito bonita. Então, a grande desculpa de Putin nessa situação toda é a invasão da Ucrânia. Ele diz que ali é o nosso povo, nós somos um, e são, porque vem da mesma tribo russa, mas hoje geopoliticamente são separados, falavam a mesma língua na União Soviética, hoje não, hoje a Ucrânia tem orgulho em falar a língua ucrana. E embora todo mundo ainda entenda o russo, que é muito influente lá. O evangelho chegou na Ucrânia via 2 santos, 2 homens missionários, monges. Um foi São Cirilo, que era o pregador, dormia numa caverna. A caverna existe até hoje. Eu visitei a caverna dele, cercada de ouro. É uma incoerência, porque o monumento que fizeram ao redor, o mosteiro, tem os domos dourados, para honrar alguém que fez a opção de viver na pedra, o São Cirilo. E o alfabeto gótico da Ucrânia veio de São Ufilas, comecinho do século XI. Ele foi um missionário especial, ele é o pai dos tradutores da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia e ele criou o alfabeto ucraniano, e traduziu a Bíblia para a língua ucraniana. Ele transformou uma língua oral numa língua escrita. Não é interessante? Pois bem, então essa é a Ucrânia, país pacífico. Eu estava lá em janeiro, porque por causa da rede eu vou praticamente todos os anos lá. O evangelho o país é 91% cristão. Evangélico ou protestante eram 3% até 12 anos atrás, agora já é 9%. Então é um avivamento. E o Global Kingdom tem 300 igrejas afiliadas na Ucrânia. Então eu vou muito lá. E é maravilhosa, a cidade de Kiev é lindíssima, muito segura, muito bonita. Eu fui logo depois do Natal nosso, e passagem de ano, que é o Natal deles, porque o dia dos reis nosso aqui é o dia da passagem de ano lá. É diferente no calendário ortodoxo. E muito bonita, muito pacífica. De repente, é invadido o país. É de doer o coração ver a destruição. Porque eles não provocaram isso. Então eu gravei um videozinho da minha entrada no país. No dia que eu fui, a 15 postos de passagem, de fronteira, naquele setor da Ucrânia. Mostra o videozinho aí para ver. Acho que deve dar uns 30 segundos. Achou aí ou não? Não vai dar certo, não. Hã?
Ah, tá bom. Computador travado é melhor. Então, 7 quilômetros de automóvel abandonados. 7 quilômetros de automóveis abandonados. Porque quando a guerra começou, todo mundo que tinha condições quis sair. E virou uma coisa horrível na fronteira. Então, como demorava demais, as pessoas optavam por deixar os carros, Mercedes-Benz, Volvo. Eu quase fiz uma festa lá. E ali deixava ir a pé. Era uma situação, não chegou não, uma situação tremenda. E eu entrei no país em direção a Lviv, para encontrar meu amigo, Nikolai Kuleba, que é o ministro do governo para a infância e a família, um país bem conservador. Então, ele cuida dos órfãos do país. O país tem 77 mil órfãos, em 44 milhões de habitantes. 73 mil estão em casas de pais temporários. Eu não sei como chama aqui. Pais móveis? É isto, eu não entendi muito bem, mas deve ser isso mesmo. E ali eles ficam até 16 anos de idade. Então eles estão seguros. Não é isso aí não, amigo, isso aí já é para o final. Ainda bem para o final. Então ele pode tirar isso aí, pode tirar. Eles ficam, não se preocupe não, só mostra o das crianças, por favor. Tem um das crianças aí. Então eles ficam nessas casas, mas o país tem 4 mil órfãos, metade dos quais são pessoas com deficiência, que não têm casa para morar, moram em orfanatos. E quando a guerra começou, um dos primeiros lugares, pode dar um congelado aí, pode parar aí, um dos primeiros lugares a ser bombardeado foi um orfanato. Então, uma coisa muito triste. Então, as organizações sem fins lucrativos, as ONGs, que tratam das crianças, pediram para tirar as crianças, e o governo deixou. Nikolai Kuleba, meu amigo, que é o ministro, deixou, em nome do governo. E muitas vieram tirar as crianças de lá, mas entre as boas maçãs vieram as maçãs contaminadas, gente falsa, que inventou documento de autorização, e na verdade eram organizações que pegaram crianças e em 2 dias mataram quase 2 dúzias e cortaram em pedaços para vender as partes para fazer transplante em filho de rico. É uma coisa miserável, miserável. Tiraram os olhos, tiraram o rim, tiraram o coração, tiraram os joelhos. Então foi um choque. E o Nikolai falou comigo muito triste, chorando, porque o coração dele está ali. Ele levou a família para a fronteira com a Polônia e voltou para onde a bomba estava caindo, o ministro, para cuidar dos órfãos. E o Global Kingdom, que essa igreja participa do Global Kingdom, fez uma coleta mundial e nós levantamos $250 mil para fretar 4 trens, para levar 2 mil dos órfãos para Varsóvia, para uma fundação, juntos com um guardião, a cada 10 crianças, um adulto autorizado pelo governo da Ucrânia, e eles estão lá na Varsóvia em segurança. 2 mil crianças em 4 trens, não é uma maravilha? Maravilha. Então agora eu estava lá, nesse dia eu estou lá com elas, esperando o trem, e elas estão ali comigo. Muito tocante, porque são crianças lindíssimas, algumas delas têm óbvios problemas mentais e problemas de motores, lindíssimas as crianças, queriam só estar junto, abraçando, e já desfavorecidas no sentido de nascerem como nasceram, ainda bombardeadas, e ainda uns cruéis, uns desumanos matarem algumas delas e cortarem em pedaços. Aí congela, para dar tempo chegar na família que está esperando as partes. Não é uma coisa absolutamente demoníaca? E nós estávamos lá, foi uma experiência muito tocante. Aí nos encontramos com líderes das mais variadas igrejas e organizamos a saída dos adultos, porque agora estamos trazendo os adultos para o mundo inteiro. São 10 mil pessoas em 2.500 famílias
que estamos levando para morar em outros lugares, dentro da Ucrânia, nos centros de esqui, que agora acabou a temporada, fechou, alugamos um ontem, para 112 famílias, 120 famílias, porque tem 120 chalés. Então, está fechado até dezembro. Conseguimos um preço bom, não é barato, mas um preço bom, com comida, com tudo, para 120 famílias, 600 pessoas. 25 delas vão ser pais com crianças adotivas, essas que temporárias. 5 casas serão para famílias de pastores que tiveram suas igrejas bombardeadas e não tem mais igreja. Então, eles vão cuidar de todo aquele povo. Vamos ter 5 congregações entre as 600 pessoas que vão ocupar lá. É uma implantação automática da igreja. Mas vamos estar lá. Muitos ficam na região da fronteira, não querem ir longe, porque os homens não podem sair do país. Tem que ficar lutando, os de 18 a 60 anos, a não ser que tenham mais de 3 filhos, ou um dos filhos tenha morrido defendendo o país, como foi o caso do grupo que chegou ontem aqui no Brasil. À noite, a mãe, Dona Olga, recebeu o telefonema que o filho tinha sido morto. Então, agora o pai que estava lutando, ele ia enterrar o filho e ganha o direito de sair do país, vai estar com a família aqui, a mulher e 2 filhos daqui a 2 semanas, família unida. Mas é muito triste, muito triste. E temos que fazer alguma coisa. Então, vamos para o mundo inteiro. Para o Brasil, estão vindo entre 300 e 500 pessoas que querem vir, porque eles estudam as opções no mundo inteiro. O Brasil é muito longe para eles. Então, tem que estudar muito bem para vir para cá. E, quando eles chegam aqui, nós temos um projeto de cuidar deles de uma forma integral. Uma igreja local adota uma família, dá uma casa no padrão da igreja para eles morarem. Não é jogar com alguém, não, ou dividir uma casa com vários. É uma casa para morar. Dá alimentação, dá roupa, dá educação para os filhos, português para os pais, e ajuda a conseguir a documentação de trabalho, etc., por 1 ano. Ao final do ano, quando a guerra, se Deus quiser, acabar, nós vamos trazer os maridos para reunirem-se com as esposas. E aí tem 2 meses de prazo para decidir se ficam aqui ou se querem voltar para a Ucrânia. Se ficarem aqui, a igreja que adota, ela vai cuidar de ajudá-los a começar uma vida nova aqui. Se quiserem voltar para a Ucrânia, nós mandamos a família inteira para lá e a igreja junto, que a igreja vai ajudar a reconstruir a casa da pessoa lá. Não é bonito? Está funcionando muito bem, começou muito bem e é integral, tem começo, meio e fim. Aí você tem os 2 últimos slides, os 2 grupos que chegaram até agora. Mostra o primeiro aí, olha isso aí, chegando em Curitiba. Grande festa, está vendo o azul e o amarelo aí? Essa é a cor nacional da Ucrânia. Foi maravilhoso. Um homem que eu não sei quem é, nunca vi, não quer que eu saiba quem é. Me ligou, a secretária me ligou e falou: é verdade que estão vindo ucranianos? Para cá eu falei: mas vem de quê? Eu falei: vem de avião. Eu falei: então a passagem está paga. $25 mil. Falei, aí de esmola grande, o que é que o cego faz? Desconfia. Falei, então se você tem meia hora para comprar. Falei para a secretária, fala para ele que ele tem meia hora para comprar. Dei o telefone da operadora turística, Luciana. 10 minutos depois ela falou, interessante, recebi um telefonema, alguém já depositou R$145 mil. Quando Deus está no negócio, a coisa vai. Aí eu perguntei para a secretária quando ele ligou, mas eles são da igreja? Ele falou, não são de igreja nenhuma. Aí quando eu chego com esses refugiados, nesse lugar aí em Curitiba, na primeira igreja batista, estava lá uma pessoa da empresa. Ele não veio, uma pessoa da empresa. Ele tinha mandado, são 17 crianças que chegaram e 12 adultos. Sabe o que ele fez? Comprou 12 iPhones na caixa, mandou botar bastante chip, com bastante hora, e deu um para cada um dos adultos para poderem conversar com a família.
Já fazia cerca de 10 dias que eles não falavam. Você via, eles se ajoelharam, agradecer a Deus, porque agora o que eles queriam era saber se os parentes estavam vivos. Aí podiam conversar. Não é maravilhoso? Deus é fenomenal, viu? Pois bem, estou dizendo tudo isso, porque isso nos leva... Ainda tem algum tempo ou já acabou, colega? Uns 10 minutinhos? Porque isso nos leva à meditação rápida desta noite, porque só é possível fazer isso por causa de uma palavra: amor. Porque amor cobre multidão de transgressões, põe todo mundo ao redor da mesa. Há um texto bíblico que eu quero ler com vocês, que encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículos 20, até o capítulo 5, verso 2, que diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não andeis como gentios, despojem-se do velho homem e vistam-se do novo homem. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Observe bem, esse texto é um texto mor para o discipulado. Se alguém quer entender como é a vida prática de um discípulo, está aí a expectativa de Deus. É um texto que todas as recomendações dadas aqui têm a ver com o próximo, não tem a ver com o discípulo em si. Porque a gente vive, o cristianismo é a única religião no mundo onde a gente só se dá bem se quem conviver com a gente melhorar. Por isso que o texto diz: para de falar mentira, ajude o outro, fala a verdade. Para de ser ocioso, comece a trabalhar para poder ajudar o outro, ao necessitado. Todo esse texto aqui, todos os textos têm a ver com atitudes que são desenvolvidas em nós para o benefício de outros. Isso é muito importante, porque nós vivemos naquela sociedade daquele filme dos anos 90, I, Myself and Irene. Lembra desse? Aquele que o cara fazia 3 papéis, ele, Irene e um superego na vida dele, eu mesmo. Nós vivemos numa sociedade onde a gente pensa só na gente, onde o segredo do sucesso é a gente progredir, não importa o quê. As pessoas pisam na cabeça do outro para subir, humilham o outro para se exaltar. Essa é a dinâmica da nossa vida. É a lei de gesto para todo lado. Na visão de Deus, nesse texto, o discipulado ou o discípulo é medido no sucesso do outro. É uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos. Agora observe, o texto também tem uma dinâmica nos verbos, porque todos os versículos que falam a respeito da obra de Deus em nós, os verbos estão no passado. Por exemplo,
O texto diz, como aprendestes de Cristo, isso é verbo no passado. Diz, como Deus em Cristo vos perdoou, passado. Como Cristo nos amou e se entregou por nós, verbo no passado. Aparentemente o texto está mostrando uma coisa muito importante para a gente, que existe uma obra de Cristo já completada. No passado das nossas vidas, agora que estamos vivos, se nós somos crentes, discípulos de Cristo, Jesus realizou a obra completa de salvação das nossas vidas, pagou tudo, fez tudo, o texto está consumado, é coisa do passado, ele já resolveu, telestetai, não tem mais nada a acontecer, tudo o que tinha que acontecer, aconteceu em Cristo, para o nosso benefício. A palavra transbordar, no grego plerou, significa derramar a última gota que transborda o cálice. O cálice dele recebeu a última gota, aquela gota que transbordou e que nos alcança e que nos abençoa, o cálice da graça do Senhor, da bondade de Deus. Tudo que tem a ver com Deus em relação a nós, o verbo é passado no texto. Deus concluiu a sua obra em nós, porque na eternidade de Deus, no kairós de Deus, tudo está consumado. Então, já fomos perdoados em Cristo, já fomos salvos em Cristo, essa é a obra de Deus. Por outro lado, todos os verbos que dizem respeito a gente estão no presente, no texto. Então, o que Deus fez em nós tem que se manifestar no presente, naquilo que nós fazemos por Deus para os outros. É o amor, sem a sertaneja. Não é o amor, não. É o amor que tem que nos mover. Então, essa é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque a vida cristã, aquilo que nós nos dedicamos em relação ao outro, se não tiver o lastro do amor, não é nada mais, nada menos do que proselitismo. É a gente tentando trazer gente para a nossa igreja só, ou para o nosso lado, o que é importante. Mas, no final das contas, o nosso interesse é utilitário. Eticamente, a gente tem que perguntar se é válido. Porque o fundamento para a conversão ser válida, para trazer outro a Cristo ser válido, o fundamento tem que ser o amor. Porque se a pessoa nos converteu, continua amando. Por isso que o texto aqui, o texto do discipulado, diz que o que Deus fez em nós é completo. Não precisa fazer mais nada. O que nós fazemos no dia a dia com as nossas vidas é contínuo, é um esforço diário, pela graça de Deus, sempre tendo como perspectiva nós melhorarmos para que os outros sejam beneficiados. O alvo da vida cristã não somos nós, são os outros, dizia Calvino no 4º livro das Institutas. É uma disciplina para que os outros sejam abençoados. Não é interessante isso aí? Então, essa é a dinâmica da vida. Esse é o nosso chamado prático cristão, é continuar palidamente a obra que Cristo fez luminosamente. É a gente caminhar abençoando outros, nessa situação de guerra, na situação de violência, na situação de pobreza, na situação de miséria, na situação de insegurança. A gente se santifica para que Deus seja glorificado, mas para que os outros sejam abençoados. A gente para de falar mentira para que os outros possam confiar na gente, que a gente é verdadeiro. A gente para de ficar brigando, se irritando, para que os outros tenham em nós uma referência de paz, de harmonia. É o que o texto está a dizer. Nesta obra cristã, o fundamento é o amor. Jesus diz assim: como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Ele diz: nisso conhecerão todos os que são meus discípulos, se tiverem o quê? Amor um para com os outros. Então a tarefa missionária, a tarefa evangelística, a tarefa discipuladora de cada um de nós, porque nós somos o povo discipulador de Cristo, nós somos o povo missionário de Cristo. A tarefa do evangelismo e do discipulado é um privilégio
uma responsabilidade e um direito que recebemos de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro que Miguel e Gabriel chegaram para Deus e falaram assim: escuta, Deus, que negócio é esse de usar o Elias? Dizer que o Elias vai quebrar o galho lá. Nós é que queremos anunciar o Evangelho, não está escrito? Os anjos queriam anunciar o Evangelho, e aí Deus disse assim: nada, é da maioria a responsabilidade, já dei para ele, é daquela turma que vai estar lá na Igreja da Penha na segunda-feira de manhã, lá no Conexão, na segunda-feira à noite, é deles. Deus nos deu esse privilégio por direito, o direito é nosso, não é dos anjos, é meu e é seu, Deus nos outorgou esse direito. O problema é que o direito que Deus nos deu só é exercido se for permitido pelos outros. Não tem jeito, o outro tem que querer que o que é direito seja exercido, permitido na vida deles. E isso só acontece se o outro se sentir amado e abençoado por cada um de nós. O segredo da vida vitoriosa é o outro se abrir para a gente, fruto do amor que nós demonstramos para com a pessoa. A casa do evangelismo tem o seu fundamento no amor, não tem jeito. O problema é que a gente gosta de pôr um ponto onde Deus põe uma vírgula. Por exemplo, vamos repetir comigo aquele texto maravilhoso de Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Você sabe de cor? Pela graça sois... O volume diminuiu. A maioria não vale a pena. O que aí? A maioria não vale. Sabe por quê? É porque a gente põe um ponto onde Deus pôs uma vírgula. A gente gosta do bem bom. A gente gosta do que eu recebo. Pela graça sois salvo, meu da fé. Obrigado, Jesus. Isso não vem de vós, é de Deus. É tudo verdade, não é verdade? Não tem nada de errado. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, não somos? Aí a gente põe um ponto onde Deus quer colocar uma vírgula e indicar por que é que nós fomos salvos e para quê. Porque o texto diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, vírgula, pois somos feituras dele, nova criação dele, criados em Cristo Jesus, quer dizer, no momento da conversão, para o quê? Para as boas obras. Então o propósito de Deus nos salvar, metafisicamente, é para o louvor da sua glória, humanamente falando, é para o benefício dos outros. A finalidade é que a gente quebre a cultura dessa coisa horrível de querer levar vantagem em tudo. Deus nos salva para a gente representar uma contracultura, mas só é possível se o embasamento for o amor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim, ninguém dormiu ainda não? 1 Pedro 2,9 diz, ai como é lindo 1 Pedro 2,9, como os crentes gostam, eu gosto demais. Ela diz assim, vós porém sois ação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não, a irmã aí gravou, está melhorando, porque a maioria de nós põe um ponto onde Deus põe uma vírgula. Vós porém sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vírgula, a finalidade da gente ser tudo isso é de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos dá na expectativa de ter uma finalidade no temporal. Ele nos dá o eterno, o metafísico, o para sempre, na esperança do finito de cada um de nós. Está seguindo comigo? Por exemplo, Tito, capítulo 2, versículos 13 a 15. Agora eu pego vocês, estão muito sábios aqui. Diz assim,
que nós aguardamos a bendita esperança do Senhor Jesus, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade. Aí a gente para aí. E purificar para si um povo especial, fazendo o quê? Zeloso das boas obras. A razão que Deus, diz o texto, nos purificou de toda iniquidade, foi para, e remiu de toda iniquidade, foi para purificar para si um povo conhecido como o povo que faz o bem, que ama, zeloso das boas obras. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Foi Tertuliano, um grande apologista da igreja cristã no ano 160, um ano antes de Marco Aurélio, o imperador, começar a reinar no Império Romano, que lá na cidade de Cartago, na Tunísia, grande cidade, houve até aquela guerra cartaginesa, etc., durante o Império Romano, norte da África, ele escreveu esse livro Apologia, ou Apologética, com quase 40 capítulos, e no capítulo 30 ele diz o seguinte: os pagãos se admiram a ver como os cristãos se tratam e zelam uns pelos outros. E os pagãos exclamam entre si: vede como eles se amam. É o amor, não tem jeito. Então, no final de um período da nossa vida, esse mês, você tem que perguntar a você mesmo: a quem eu tenho ajudado? A quem eu tenho ajudado como manifestação do amor de Deus? Nós vivemos num tempo de quase pós-vírus, mas o medo ainda está muito grande. Eu não sei se eu contei aqui quando eu estava lá no Cairo, naquele hotelzaço no centro do Cairo, Semiramis, tem 21 andares, eu nunca vi um elevador tão grande num hotel, parece um elevador de hospital. Sabe aquele que você põe 4 macas, ainda sobra espaço? Eu estava no 20º andar dos 21 deles, hotel muito bom. Apertei o botão para ir tomar o café da manhã, cara, aí, durante o vírus, eu de máscara, cara, para o elevador, abre, tem uma pessoa dentro daqueles 12 metros quadrados. Quando eu vou entrando, ele falou: amigo, está lotado. É o medo. A gente viaja mesmo agora, nessas viagens, o cachorro não late, a criança não chora, ninguém vai no banheiro, fez xixi, o banheiro está limpo. É uma medorreia violenta, é uma coisa, e nós vivemos num mundo de tensão, nós vivemos numa situação difícil. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento de amar. O mundo está muito complicado. A professora chegou para o Joãozinho, falou assim, falou para os alunos da classe dela, 3º ano elementar, falou: amanhã eu só dou presença a quem responder com uma frase bonita. E o Joãozinho ficou louco, não sabia nada, ele era terrível na classe. Foi para casa, o pai viu ele assim, cabisbaixo, e falou: Joãozinho, o que é que houve? Ah, é a tia. O pai já pensou que não devia. Falou: o que é que houve? Falou: não, é que a tia falou que amanhã só dá presença se responder com uma frase bonita. Eu não sei nenhuma. O pai deu uma risada e falou: quando ela te perguntar, chamar seu nome, diz assim: é melhor dar do que receber. E o Joãozinho ficou todo feliz, não dormia de noite. É melhor dar do que receber, é melhor dar. Sabe quando ele fica assim, entusiasmado? Passou a noite inteira querendo memorizar: é melhor dar do que receber. Foi para a escola: é melhor dar do que receber. Não aguentava ver o número 1 ser chamado, número 2, ele ficava: e por que é que não chega mesmo? É melhor dar do que receber. Doido para falar. Finalmente a professora fez: Joãozinho. Aí ele falou: é melhor dar do que receber. Todo mundo parou, porque quem é que esperava aquilo? Aí a professora falou: Joãozinho, que frase linda. Obrigado, tia. Falou: quem é que lhe ensinou? Ele falou, todo orgulhoso, ele falou: meu pai. Aí ele falou: mas o seu pai é religioso? Ele falou: não. O que é que seu pai faz? É boxeador. Nós vivemos num tempo
Nós vivemos num tempo que até quando a gente usa as frases certas, a gente usa com contexto errado. Tudo invertido, cara. Está entendendo? Eu e você somos assim. O que nós precisamos é redescobrir a plataforma do amor, onde a gente coloca a base que dá credibilidade para os outros ouvirem o que a gente quer falar. Sabe, irmãos e irmãs, não há ninguém nessa igreja, nessa noite, que possa, com autenticidade, com honestidade, dizer: eu não tenho ninguém a quem eu possa ser os braços, as mãos, o olhar, os lábios, o sorriso, o olhar de Jesus Cristo. Todos nós aqui conhecemos alguém que está precisando de uma palavra de Jesus, não conhecemos? Perdeu o emprego, família está em pandarecos, filho está nas drogas, a vida está perdendo sentido, está doente. Não tem um de nós que escape. Quem sabe você devia pensar quem é o nome que está vindo na sua cabeça agora. Essa é a pessoa que você está sendo chamado a ser os lábios, os olhos, os ouvidos, os pés, as mãos e o coração de Jesus. Talvez seja o seu vizinho, que está enfermo, está difícil, ou ficou meio idoso, não consegue se locomover. Manda um pedacinho de um bolo de cenoura para ele. Não é nada complicado, não. O amor se manifesta em pequenos detalhes. O amor é aquela milha do inusitado que ninguém espera. É a segunda milha. A primeira milha todo mundo dá, mas a segunda milha é a milha do inesperado. É o que estonteia o outro. É o que faz o outro dizer: meu Deus, que pessoa diferente. O que é que está acontecendo? E pergunta para você: por que é que você faz isso? Porque ninguém faz? Aí você ganhou o direito de falar daquilo que você acredita. São os pequenos detalhes, não é nada complicado. Não tem ninguém nesse culto essa noite que possa dizer que não tem alguém que você possa ser uma bênção para ela. Todos nós podemos, nos pequenos detalhes, não é comprar um carro, só se for aquele pequenininho, porque ninguém tem dinheiro para mais nada aí, para dar de presente. Não, nas pequenas coisas, uma palavra amiga. Morreu um amigo meu aí, de Covid, 90 anos, de 80 anos, pastor, havia passado um domingo antes a igreja para o filho agora pastor da Quadrangular, e amigos meus, e no domingo seguinte o filho estava enterrando o pai, e ambos amicíssimos meus. Eu telefonei dos Estados Unidos e falei: Silas, meu amigo, eu preciso ir aí visitar você, posso ir? Ele falou: eu estou indo ao Brasil, posso ir aí? Ele falou: venha. Marcamos, fomos na casa dele, e chego lá, e depois que eu marquei, eu falei: o que é que eu vou dizer para ele? Meu pai morreu, mas meu pai morreu 87 anos, eu tinha 13, que eu nasci quando meu pai tinha 76, tinha 11, eu mal conheci. Agora o Silas tem um pai cheio de saúde, dinâmico, pregador do Evangelho, plantou mais de 100 igrejas na vida, passou a igreja central da Quadrangular de Curitiba para o filho, e no domingo seguinte ele está enterrando. Eu não sei o que vou falar, mas uma coisa eu sei: eu posso ser o ombro amigo para ele chorar. E eu chego na casa dele, ele é filho único, para tomar um café da manhã, marcamos, era ele chorando e eu chorando, e ele pondo a cabeça no ombro e chorando. Não tem nada complicado em amar. Não tem nada complicado em amar. Ninguém espera grandes coisas, espera pequenas coisas. É a contracultura. Quando isto acontece, a gente é conhecido o Pai, a gente revela o Pai, em que temos amor uns para com os outros, e a missão fica mais fácil, mais suave, mais abençoada. Porque se não tiver isso, as pessoas só vão ter inveja da gente.
Mas se tiver esse componente, elas vão se inspirar na gente. Eu quero terminar com uma coisa muito importante, algo muito importante. A Bíblia diz que a gente tem que amar com a motivação correta. Em Mateus 25, diz lá, tem dois tipos de crente que estão na presença de Jesus. Crente no modo de dizer, da igreja. Os cabritos e as ovelhas. Estão na presença de Cristo, está certo ou não? Então, aparentemente, tudo tinha a Bíblia. E estava tudo cantando na igreja. Agora morreram, estão na presença de Cristo, julgamento final. E Jesus vai dizer para os cabritos: apartai-vos de mim, seus berrantes. Não tenho nada a ver com vocês. Mas por que não? Aí, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Porque eu vi alguém que tinha fome e dei de comer, em teu nome. Eu vi alguém que tinha sede e dei de beber em teu nome. Eu vi alguém que estava nu e vesti em teu nome. Eu vi alguém que estava preso e fui visitar em teu nome. Não está escrito lá? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não é que a pessoa não foi abençoada quando a pessoa foi lá e deu um copo de bebida para quem estava aflito, porque o nome de Jesus é poderoso. Até as mulas de Balaão, se usar o nome de Jesus, a pessoa vai ser abençoada. A pessoa é abençoada pelo nome de Cristo. O problema não é o nome de Cristo, que está sobre todo nome, que abençoa as pessoas. O problema é o mensageiro. E por que Jesus diz: apartai-vos de mim? Porque o eu daquele mensageiro estava demais. Na verdade, Jesus e o nome de Cristo era secundário ao ego daquela pessoa. O que ela queria era ela apresentar um currículo. Veja o que está lá. Tem muita gente que faz a obra de Cristo competindo com Cristo, e não funciona. Aí Jesus olha para quem está à direita, não deixa nem a coitada falar. As ovelhinhas, ele fala para ela: escuta, venha, benditos do meu Pai, porque quem usou o pronome eu agora é Jesus. Tive sede, me deste de beber. Tive fome, me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Senhor, mas a gente fez isso. Quando é que a gente fez isso? Quando fizeste a um desses pequeninos. Quando a motivação é certa, a gente nem lembra, porque a gente fez para Cristo, manifestado na vida do que necessitava. Aí Ele é quem vai lembrar a gente e vai dizer: venha, benditos do meu Pai, entra no gozo que está ali preparado desde a fundação do mundo. Não é bonito isso aí? Um é o indivíduo se auto-justificando, o outro ele usa o mesmo pronome, ele, Jesus, falando a respeito das ovelhas que estão à sua direita. Olha, irmãos e irmãs, a gente tem que amar, e João 13:1 diz assim: amar até o fim, até o último dia da vida, até o último suspiro. Não tem jeito, é Cristo e toda a glória a Ele. Quando Jesus resolveu comissionar Pedro, Ele não mandou Pedro cuidar das ovelhas e me ame. Ele disse: se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Quero terminar com um exemplo lá da Síria. Você sabe, tivemos na Síria, eu não sei se eu estive aqui já desde que eu fui a última vez, Amori, em outubro. Eu já não estive aqui não, né? Minha última visita à Síria foi uma das coisas mais tocantes da minha vida, que eu vi aquelas mulheres e crianças sem esperança, catando comida podre do lixo para dar para os filhos, mulheres que tinham tido tudo na vida, e os guerrilheiros do ISIS cortaram a cabeça dos seus maridos publicamente na frente dos seus filhos. E nós começamos esse projeto lá. Eu vi aquelas mulheres, meu Deus, e aquelas crianças sem brilho nos olhos, apagadas, sem esperança. E agora eu volto. No dia que o projeto foi lançado, foi uma coisa impressionante, porque no meio do desespero eu falei para elas:
Vocês já aprenderam muito sobre o Deus da morte. O Deus da morte matou seus maridos, destruiu suas casas, acabou suas expectativas de vida, matou sua esperança. 100 mulheres lá e mais 180 filhos, órfãos de pais, só pensavam em matar os assassinos do seu pai. Eu falei, se vocês quiserem vir aqui, aqui é cristão, aqui vocês vão aprender sobre aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Vocês não precisam vir, mas se quiserem vir aqui, aqui vocês vão encontrar o Deus da vida, vocês vão encontrar Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje, 3 anos e meio atrás, uma gritava de um lado, e falava alguma coisa, outra, aquele grito, e eu fui ficando assustado, eles vão acabar comigo hoje aqui, a gritaria danada, porque no final estava uma barulheira, e eu não entendia nada, só escutava o grito, minha esposa e eu lá, e aí eu perguntei para o pastor Ali, vamos embora daqui, cara, a coisa está ficando feia. Ele deu uma risada e falou, não podemos sair, isso é glorioso. Eu falei, mas o que é que essa barulheira, o que é que elas estão dizendo? Elas estão todas respondendo ao que você falou, elas estão todas dizendo, queremos Cristo, queremos Cristo, queremos Cristo. E agora, pandemia, eu voltei lá, outubro, pastor que ia começar a pregar, eu falei, esqueça a pregação, pastor, vamos ouvir o que elas têm a dizer. Aí fez uma fila de o que levou 2 horas e meia de crianças, jovens, menininha, jovens, adultos, os filhos dela e elas, todas querendo dar testemunho do que Jesus tinha feito na vida delas. Uma delas veio, era uma enfermeira, ela falou, eu sou enfermeira, era enfermeira em Homs, o ISIS cortou a cabeça do meu marido, tenho 3 filhos, eu vim para cá revoltada, a vida acabando, pensando em me suicidar, mas eu fui morar perto de onde moravam minhas amigas da cidade, e estava tudo vindo aqui, e eu revoltado e amargurado, e elas vinham aqui, estava tudo alegre, dando risada. Eu falei, tem alguma coisa naquele lugar. Eu vim aqui ver o que é que estava acontecendo, e eu encontrei a Cristo. Aí ela, do nada, começou a recitar o Sermão do Monte, 3 capítulos, sem perder uma palavra, 10 minutos repetindo a Bíblia. Uma criança após outra decorando os salmos e vindo repetir, porque no Corão, no Islã, o bom islamita decora o Corão, eles trouxeram esse bom costume para o cristianismo, estão decorando a Bíblia, então uma coisa tremenda, e eu falei, meu Deus, que coisa linda, 100% de conversões, agora estão com 25 células, aquelas mulheres que a vida tinha acabado para elas, agora são líderes de outras mulheres, ensinando a Bíblia. Eu bati foto com elas, aí eu falei para elas lá, vocês têm que agora vocês são crentes, eu lembrei, elas aplaudiam, aí eu falei, agora vocês têm que pedir a Deus a melhor carreira profissional para os seus filhos, e elas faziam assim, eu pensando que eu ia falar médico, engenheiro e tal, e não deixa de ser ótimo essas profissões, mas eu falei, a melhor coisa que pode acontecer para os seus filhos agora, é eles se tornarem os pregadores do Evangelho na Síria. Elas ficavam em pé, aplaudiam, assoviavam, ela já estava acostumada com a barulheira toda, é aquela coisa tremenda, é o Evangelho, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, um pouquinho de amor transforma tudo. Concluindo, como consequência disso, o ditador de lá, Assad, deu uma carta, por causa da presença cristã, do amor cristão, ele colocou na carta, aonde o Global Kingdom Partnerships Network quiser trabalhar na Síria, ninguém impeça, está liberado o país inteiro. É o amor cobre multidão de transgressões. Que Deus nos abençoe. Amém.